temer, Deus me guiou até aqui, até aqui. Tenho fé no amanhã, Deus me trouxe até aqui, até aqui. E eu olho pro meu coração e vejo hoje quem eu sou. Eu fui achado, perdoado, transformado por Jesus, por Jesus. Eu olho pro meu coração e vejo hoje quem eu sou. Eu fui achado, perdoado, transformado por Jesus. Quando olho para trás, vejo quanto o Senhor já fez por mim. E assim, não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim. Ou vive em mim. Eu olho pro meu coração e vejo hoje quem eu sou. Eu fui achado, perdoado, transformado por Jesus, por Jesus. Eu olho pro meu coração e vejo hoje quem eu sou. Eu fui achado, perdoado, transformado por Jesus, por Jesus. Você não precisa ter medo do futuro. O Senhor já te trouxe até aqui e Ele vai com você até o final. Consegue cantar comigo? Eu olho pro meu coração e vejo hoje quem eu sou. Eu fui achado, perdoado, transformado por Jesus, por Jesus. Eu olho pro meu coração e vejo hoje quem eu sou. Eu fui achado, perdoado, transformado por Jesus, por Jesus. Só o povo de Deus louva. Eu olho pro meu coração e vejo hoje quem eu sou. Eu fui achado, perdoado, transformado por Jesus, por Jesus. Eu olho pro meu coração e vejo hoje quem eu sou. Eu fui achado, perdoado, transformado por Jesus, por Jesus. Você está feliz? Se você está feliz, eu quero dizer assim: louvado e glorificado seja Deus pela sua vida. Amém? Pode ser que haja alguém que esteja aqui vivendo as alturas da comunhão com Deus. Então, louvado e glorificado seja Deus. Mas pode ser que haja alguém aqui que tenha descido aos mais profundos vales do pecado. O título da mensagem desta manhã: Achados e Perdidos. Nós vamos trabalhar e vamos falar um pouquinho sobre a história do filho pródigo. Mas também vamos falar da história do irmão dele. Os dois aqui representam duas classes de pessoas. Aliás, os dois filhos representam duas classes de perdidos. O filho mais novo é aquele filho que sai de casa. Ele sai do convívio com o seu pai e se perde.
gastando todos os seus dons, os seus talentos lá fora. O filho que fica em casa é aquele que não sai de casa, mas ele não consegue ter um relacionamento íntimo com o pai. Ele tem uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de servo, mas ele não tem uma íntima relação com o pai. A sua relação com o pai é a relação de um trabalhador, de alguém que está na fazenda do seu pai, mas não tem intimidade com ele. E ele começa a fazer as coisas para o pai, sem fazer as coisas com o pai. Simplesmente por obrigação, mas não por uma intimidade com o seu pai. Muito bem, vamos ler o que está aí registrado no livro de Lucas, no capítulo 15. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15. Nós não vamos ler todos os textos, porque a gente tem menos tempo agora no segundo culto. Então, eu vou direto ao ponto, tá bem? Capítulo 15, o verso 11, diz assim. Capítulo 15, Evangelho de Lucas, verso 11. Diz a palavra de Deus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E diz a Bíblia, e ele lhes repartiu os haveres. Aqui nós encontramos no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. E esse capítulo também é chamado pelos estudiosos como o departamento de achados e perdidos da Bíblia. Porque aqui você encontra a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Esta passagem, este texto, nós percebemos 3 acontecimentos. O primeiro acontecimento é a tragédia da perda. Será que pode haver uma tragédia maior do que um filho que se perde? O segundo acontecimento é a diligência da busca. A parábola apresenta um pai que sempre pensou em seu filho, que nunca deixou de amá-lo, mesmo ele tendo saído de casa. A diligência da busca. Talvez um título para este capítulo, o mais apropriado, não seria o filho pródigo. Talvez o melhor título aqui fosse o amor de um pai. O amor de um pai extremado. E nós encontramos o terceiro acontecimento, a alegria do reencontro. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, e eu não posso dizer aqui que isso é fato, porque eu não conheço todas as pessoas que aqui estão. Mas pode ser que haja alguém aqui na igreja nesta manhã que tem estado um pouco afastado de Jesus. Por algum motivo veio aqui hoje. Talvez alguém que já há algum tempo nem frequentava uma igreja, mas decidiu hoje vir e frequentar e congregar com a gente aqui. Você não pode imaginar a alegria que o Pai está sentindo por você estar aqui nesta manhã. Queridos, a tragédia da perda. O filho parte com a cabeça cheia de fantasias. E veja como nós somos. A gente diz assim para Jesus, ou para Deus: Pai, dá-me o direito de viver. Afinal de contas, a vida me pertence. Nós olhamos para Deus e dizemos assim: Senhor, os ouvidos não são meus? Ora, se os ouvidos são meus, então eu ouço a música que eu achar que é apropriada para mim. Eu ouço a música que satisfaz os desejos do meu coração. Então, Senhor, não me venha me dizer o que eu tenho que ouvir. Porque eu quero ouvir aquilo que vai vir de encontro com aquilo que eu quero. Senhor, os olhos não são meus? Ora, Senhor, nós dizemos assim para Deus: os teus olhos são meus? Então eu assisto o que eu achar que é bom. Os pés não são meus? Ora, Senhor, se os pés são meus, então eu vou para onde eu desejar. Por favor, Senhor, dá-me o direito de viver, afinal de contas, a vida me pertence. Queridos, essa declaração
envolve uma triste verdade e um grande engano. A verdade é que eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida. Essa é uma triste verdade. O engano é pensar que por isso a vida me pertence. Não sei se para você isso aqui é algo novo, mas você pertence a Deus. Pastor, mas se eu não quiser crer em Deus, se eu não quiser aceitá-lo como meu Salvador, se eu não quiser reconhecer que Ele é Criador, você pertence a Deus. Diz a Bíblia assim que tudo o que existe nesse planeta e no universo, diz que tudo pertence a Deus. Diz a Bíblia assim que Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo o que existe nesse planeta pertence a Deus. Então você pode dizer assim, mas pastor, o que me pertence? Nada. Então a casa que eu comprei com tanto sacrifício, que eu paguei, não me pertence? Não. E o carro que eu comprei recentemente, não me pertence, pastor? Não. E a roupa que eu estou vestindo, também não te pertence. Então eu sou dono de quê? De nada. O que eu sou então? Você e eu, nós somos administradores. Veja como Deus é bom. Deus dá tudo o que nós temos. Ele nos dá inteligência, nos dá dons e talentos, nos dá um trabalho e a gente exerce o nosso dom, o nosso talento. E com essa capacidade, com esse tino que Ele nos dá para algumas coisas, a gente consegue adquirir riquezas, recursos. E aí depois que nós conseguimos tudo isso, que é dom de Deus, presente de Deus, a gente diz assim, Senhor, para você nada, para mim tudo. A Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que temos, tudo que nós somos, tem que ser dedicado para quem? Para Deus. E aí o filho sai com a cabeça cheia de fantasias. Eu tenho um irmão chamado Alisson, ele é o meu irmão do meio. Tenho um irmão mais novo, eu sou o filho primogênito. E eu era pastor já na cidade de Sete Lagoas, quando eu recebi uma ligação do meu pai, e ele falou assim, filho, você está em Sete Lagoas? Eu disse, estou. Você pode vir para BH? Eu falei, posso, pai, mas por quê? Ele falou, olha, filho, seu irmão se acidentou. Ele está no pronto-socorro João 23. E ele não está conseguindo falar, está inconsciente. Eu falei, o que aconteceu, pai? Aí ele me contou. Meu irmão, ele recebeu um convite para entrar numa boate, foi para uma balada, e ele ficou a noite inteira com um amigo que também foi convidado. Ele tinha direito a levar um amigo com ele, e podia beber todos os tipos de bebidas com aquele convite que ele desejasse. Depois que ele sofreu um acidente de carro, de automóvel, eu olhei no bolso da camisa dele, que estava suja de sangue. Ele tinha bebido mais de 20 tipos de bebidas misturadas naquela noite. Ele estava voltando 5 horas da manhã, completamente embriagado. Ele e seu amigo Bruno. Ele voltando para casa, saindo da BR-040, entrando ali no anel rodoviário, para quem conhece Belo Horizonte. Ele apagou no volante, bateu no canteiro central e capotou o carro algumas vezes, caindo num buraco de aproximadamente 1,5 metro, talvez 2 metros de altura. O carro virou um ovo. E o colega dele foi jogado pela janela, no alto da BR, e ele ficou preso entre as ferragens. O amigo, então, conseguiu se levantar e pediu ajuda ali na beira da rodovia. Algumas pessoas pararam, chamaram o resgate, comunicaram com o meu pai, e meu pai foi até lá. Quando o pai chegou, eles já estavam tirando o meu irmão das ferragens de dentro do carro e levando para dentro da ambulância. Meu irmão estava com traumatismo craniano, ele estava com fratura, 2 fraturas na mandíbula, e ele também quebrou o tornozelo. Quando meu pai me falou o que havia acontecido e me contou, uma angústia tomou conta do meu coração naquele dia. Porque a primeira coisa que me veio à mente foi, se o meu irmão vier a falecer, estava com traumatismo craniano, não conseguia se comunicar, estava inconsciente. Eu pensava assim, será que ele vai estar salvo? Porque eu não podia responder essa pergunta. Será que ele vai estar salvo?
Porque naquela noite, ele estava numa noite muito escura. Ele estava dentro de uma caverna, que era a caverna das bebidas alcoólicas. Mas eu também não podia dizer que ele estaria perdido, porque só Deus pode fazer esse tipo de julgamento. Quem sou eu para julgar? Nós nunca devemos julgar ninguém, porque Jesus mesmo disse, né? Sejais tardios em julgar. Ele conhece tudo, todas as coisas. Mas aquela noite, queridos, poderia ter sido uma noite fatal para o meu irmão. Hoje ele está frequentando a igreja e tem pedido oração. Eu peço que vocês orem por ele. Ele não está conseguindo guardar o sábado. Ele tem enfrentado algumas dificuldades no trabalho, mas o sonho dele é ser batizado na igreja adventista. E eu sonho com esse dia. Queridos, e veja como nós somos, né? A gente dá as costas para Jesus e sai de casa. Abandona o Pai. Você sabia que a maior prova de que Deus te ama é o fato de que você pode rejeitá-lo. Isso não vai mudar o que ele sente por você. Eu tenho 2 filhos, queridos. Eu amo os meus filhos. Amo a minha esposa, amo a minha família. Mas se um dia o meu filho disser assim, pai, eu não quero mais ser seu filho. Eu cansei de conviver com você, eu não concordo com as suas ideias, eu não creio aquilo que você crê, e eu não gosto de você, eu não quero estar com você mais, eu rejeito você como meu pai. Você acha que isso mudaria alguma coisa? Eu deixaria de ser pai dele por isso? Tem pessoas que dizem assim, que todos nós somos criaturas de Deus. Você já ouviu falar isso? Mas somente aqueles que aceitam a Jesus são filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido amigo e querida amiga. Todos nós somos filhos e nunca deixaremos de ser. Nada mudará o fato de que Deus me criou e que Ele é meu pai. Eu posso rejeitar a minha filiação. Isso eu posso. Eu rejeito a minha filiação. Não quero obedecer, não quero praticar os mandamentos de Deus. É um direito que eu tenho. Você sabia que essa é a única vulnerabilidade do amor? Porque o amor não se compra. O amor não se vende. O amor não se negocia. O amor se dá. Aquele pai sabia que a única maneira de recuperar o seu filho era deixá-lo partir. E aquele pai imaginava que lá na distância, quem sabe o filho pudesse cair em si e voltar. Então, Deus, Ele nos dá o livre arbítrio. Ele nos respeita. Mas mesmo nós tendo o livre arbítrio, Deus nunca se esquece de nós, mesmo quando a gente o rejeita. A gente pode rejeitar a filiação, mas filho sempre seremos. Isso não vai mudar. Porque também Ele nos ama e isso também não vai mudar. A maior prova de que Deus te ama é o fato de que você pode rejeitá-lo e Ele vai continuar amando você. Queridos, sabe qual é a tragédia da religião? A tragédia da religião é quando nós substituímos a nossa vida interior por exterioridades. Aí eu fico mais preocupado com as aparências, com aquilo que se pode ver, e a gente se esquece do relacionamento, do nosso relacionamento com Deus. A gente está mais preocupado com as coisas boas que fazemos e com as coisas ruins que nós não fazemos. Estamos mais preocupados com o que as pessoas estão vendo do que aquilo que elas não estão vendo. Mas, queridos, Deus, Ele nos ama a despeito do que está acontecendo em nossa vida hoje. Deus está preocupado mais do que as coisas que você faz para Ele. Melhor, está mais preocupado com as coisas que você faz com Ele do que aquilo que você faz para Ele. Porque relacionamento tem tudo a ver com cristianismo. Cristianismo não é relacionamento com uma igreja. Nós amamos a igreja do Campolim. Mas cristianismo não é relacionamento com uma igreja. Cristianismo não é relacionamento com uma doutrina. Não é relacionamento com a lei de Deus. Cristianismo não é relacionamento
com uma norma, com um código de ética e de comportamento. Não. Cristianismo é relacionamento com uma pessoa. E não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Há poder no nome de Jesus. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, cristianismo é relacionamento com Jesus. Sabe qual que é a nossa maior batalha? A nossa maior batalha não é deixar de fazer coisas ruins e fazer coisas boas. A nossa maior batalha é ter comunhão. É difícil a gente parar para ler a Bíblia. Jesus, quando estava com seus discípulos, no momento de crise, no momento muito difícil da vida de Jesus, ele falou assim: poxa, vocês não puderam passar nem sequer, quanto tempo? 1 hora comigo? Parece que Deus tem uma expectativa de que a gente gaste tempo com Ele, em intimidade. Você pode dizer assim: mas pastor, Deus sabe tudo que eu quero. Deus sabe de tudo que eu preciso. Será que Deus não poderia me atender todas as minhas necessidades sem que eu precisasse pedir? Deus poderia. Mas Deus não quis que fosse assim. No seu amor de Pai, Deus queria que os seres humanos pudessem ter relacionamento com Ele. Me lembro quando meus filhos eram pequenininhos. Eu ia para esses parques de bairro assim, né? E a gente costumava comprar ali maçã do amor, comprava outras coisas, pipoca. E eu me lembro que eu comprei uma pipoquinha para o meu filho. E eu queria compartilhar aquele momento com meu filho, né? Aí eu dei para ele ali um saquinho de pipocas e comecei a andar com ele pelo parque. E aí eu, andando com ele, comecei a pegar as pipocas do saquinho que ele estava comendo. Ele falou assim: pai, compra um para você. Tipo assim, você está me filando aqui, compra um para você. Mas ele não sabia que o que eu queria fazer naquele momento era compartilhar a minha vida com ele. Eu poderia dar 2 saquinhos de pipocas, eu poderia dar 5, eu poderia dar 10. Sinceramente, gente, eu poderia dar 100. O que passar disso aí não dá para dar mais, né? Que aí o dinheiro começa a acabar. Mas eu podia dar 1000 saquinhos de pipocas para ele. Só que o que eu queria era compartilhar aquele momento com ele. Deus pode dar tudo que você precisa, mas Ele quer que você converse com Ele, que você saia para jogar futebol, você convide Ele para ir com você, que você vai para o trabalho e que você converse com Ele sobre o seu trabalho. Se você tiver alguma dificuldade, você fala: Senhor, estou tendo dificuldade com fulano de tal, não estou conseguindo me interagir com ele, me ajuda. Está com um problema na família? Senhor, eu não estou conseguindo atender as expectativas da minha esposa, dos meus filhos, me ajuda porque eu sou tão falho. Eu preciso que o Senhor me ajude. Queridos, sabe o que acontece? Às vezes nós lutamos uma vez e lutamos de novo, e a gente não consegue atingir a perfeição. E aí a gente diz assim: cristianismo não dá para mim. Cristianismo não dá para mim. Queridos, o problema é que nós medimos cristianismo pelas coisas boas que fazemos e pelas coisas más que nós não fazemos. Mas Jesus mede cristianismo pelo tipo de relacionamento que temos com Ele. Então, no coração da história que Cristo contou está a questão do relacionamento. Esse pai sabia que só havia uma maneira de recuperar o filho: deixá-lo partir. A gente não tem ideia, porque a gente está vivendo num contexto ocidental, do que significou aquele pedido do filho para o pai da parábola. O filho, quando pediu a parte do pai, a parte da herança, foi como se o filho desejasse a própria morte do pai. Lá na Palestina, não era tão comum isso acontecer. E um estudioso que escreveu um comentário sobre o Evangelho de Lucas, ele andou por anos na Palestina e ele perguntou para centenas de pessoas para saber se em algum momento algum filho fez um pedido semelhante ao que o filho fez ao pai da parábola. E das centenas de pessoas entrevistadas que ele procurou saber, ele encontrou apenas 2 casos. Um caso foi um caso de um pai judeu que, quando recebeu o pedido do filho, ficou tão ofendido, tão machucado, tão decepcionado, que ele expulsou o filho de casa. O segundo caso foi o caso de um pastor de uma igreja cristã
de judeus e árabes convertidos. O pastor disse que numa noite um pai judeu o procurou e disse assim: pastor, o meu filho deseja a minha própria morte. Eu estou muito chateado por isso. Aquele homem, naquela mesma noite, morreu devido ao pedido que o filho lhe fizeram. Morreu de desgosto, de tristeza. E a esposa daquele homem, aquele judeu convertido, disse que até então, disse para o pastor, o seu esposo gozava de perfeita saúde até o dia em que o filho lhe pediu a parte da herança que lhe pertencia. Queridos, aquele filho sai de casa com a cabeça cheia de fantasias. Mas a Bíblia diz assim que quando ele estava lá ao longe, ele sentiu um vazio no seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que o motivo que o filho voltou para casa foi por causa do vazio do coração dele? Talvez alguns aqui possam pensar assim: pastor, o que foi que fez com que aquele filho voltasse para casa foi a dureza da vida, foi o frio, foi a solidão, foi a fome. E eu digo para você, não foi. A Bíblia diz assim que ele estava lá na distância, né? E diz a Bíblia assim que ele caiu em si e decidiu voltar. E tomou uma decisão: irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia fala que o filho decidiu e até ensaiou um discurso. Mas não foi o frio que fez com que ele voltasse para casa. Não foi tampouco a solidão, nem a fome. O que fez com que aquele filho voltasse para casa foi a certeza do amor de um pai. Eu não sei, querido amigo, querida amiga, como está a sua vida hoje. Eu sei como está a minha vida. Embora a gente viva a nossa vida, alguns um pouco mais distantes, outros mais próximos de Jesus, se você se distanciou de Jesus por algum motivo, está cometendo algum pecado de forma deliberada, Jesus te ama e sempre vai te amar. Mas, querido, em algum momento, nós temos que cair em si e voltar para os braços do Pai. E não é por causa das consequências do nosso pecado. Porque quando a gente cai em pecado, a gente pensa assim: eu não mereço, eu não sou digno. A ênfase da parábola aqui não é colocada na indignidade do filho. A ênfase da parábola é colocada na dignidade de um pai, extremado em amor. A ênfase da parábola é um pai que vai em busca de seus filhos. E a Bíblia diz assim que ele decide voltar para casa. E ele volta para os braços do pai. Diz a Bíblia, queridos, que aquele pai estava em casa. Diz a Bíblia assim que ele lhes repartiu os haveres, né? Quando o filho foi para fora. Naquele tempo, o filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança. E o filho mais novo tinha direito a 1/3. Quando era uma família com vários filhos, o filho primogênito, que tinha também a bênção da primogenitura, além de receber a bênção da primogenitura e ser o líder espiritual da família, e além de ser o pastor ou padre da família, ele herdava a maior parte dos bens, 2/3 da herança. E o outro 1/3 era dividido entre os demais filhos da família. Nesse caso, o filho mais novo tinha 1/3 da herança. Mas diz a Bíblia que o pai lhes repartiu os haveres. Isso mostra que não só o filho mais novo aceitou a negociação, mas também o filho mais velho aceitou a negociação. O filho mais novo vendeu tudo, transformou a propriedade em dinheiro. Mas o filho mais velho permanece em casa, não vende nada, mas ele também não tem um relacionamento com o pai. Qual é a diferença daqueles que saem da igreja, que abandonam os caminhos do Senhor, que estão lá fora, e aqueles que estão aqui dentro, sem um íntimo relacionamento com Jesus? Talvez, humanamente falando, aqueles que estão aqui dentro estejam em melhores condições. Mas, de qualquer forma, o importante é estarmos com Jesus. Às vezes, não importa porque você está aqui, o importante é que você está aqui. Em algum momento, você pode ser tocado pelo Espírito Santo, mas também aqueles que estão lá fora, em qualquer momento, também podem ser tocados. O que eu quero dizer é que ninguém aqui está em melhor condição do que ninguém. Aquele filho
que ficou em casa, ele não tinha um relacionamento com seu pai. Vejam, quando ele voltou para casa, a Bíblia diz assim que ele voltou e o pai estava dando uma grande festa. Não foi isso? Aí o que ele faz? Ele não entra para a festa. Aí o pai tem que sair da festa e falar assim: filho, você não está querendo entrar? Não, pai. Filho, a gente tem motivos para poder festejar. O seu irmão estava perdido e foi achado. Era importante que nos alegrássemos. Aí o filho fala alguma coisa que demonstra que ele não tinha relacionamento com o pai. Sabe o que ele fala? E nem com o irmão. Olha o que ele fala: pai, há tanto tempo te sirvo. Conceito de servo. Há tanto tempo trabalho contigo. Ele não falou assim: há tanto tempo convivo, né? Mas ele fez questão de dizer assim: há tanto tempo trabalho. Eu tenho méritos para conseguir o que o meu irmão está tendo e muito mais. Só que o Senhor nunca me deu uma festa para que eu pudesse me alegrar. A Bíblia diz assim: com os meus amigos. Percebe que ele não tinha um relacionamento com o pai? Porque eram os meus amigos. Eram as suas festas. Era o seu convívio. Tudo que ele tinha, mesmo estando em casa, estava onde? Estava fora. Estava junto com o pai, fisicamente, mas a sua comunidade estava fora da igreja. Há tanto tempo te sirvo e nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Os amigos do pai estavam lá. Os amigos do irmão estavam lá. Os amigos do pai não eram seus amigos. Os amigos do irmão não eram seus amigos. Ele também não tinha um relacionamento íntimo com o pai. E a Bíblia diz assim, que o filho veio, e diz a palavra de Deus, queridos, que quando o filho mais novo veio, porque ele tinha a certeza de um amor de um pai, diz a Bíblia assim, que o pai o avistou ao longe. A Bíblia usa um termo assim, e ele o viu ainda ao longe. O pai não estava distraído ali fazendo alguma coisa, não estava com a cabeça para baixo ali, pensando em alguma... O pai estava olhando. Ele o avistou ainda ao longe. O pai estava procurando por ele, aguardando, esperando por ele. E diz a Bíblia assim, que quando ele o avistou, diz a Bíblia assim, que ele correu ao encontro do filho. Olha que interessante, queridos. Ele correu ao encontro do filho. Naquele tempo, um pai judeu, ou um homem que usava barba, um homem adulto, um judeu adulto, jamais poderia correr em público. Porque correr em público significava a perda da dignidade. Mas aquele pai da parábola não quis saber o que os outros iriam pensar, o que os judeus iriam pensar. Ele não estava preocupado com as aparências. Aquele pai era um pai que se identificava com seus filhos. Não era um pai que queria filhos perfeitos. Ele não era um pai insensível. Não era um pai que não se identificava com as cicatrizes de seus filhos. Esse pai começa a correr. E diz a Bíblia assim que ele o abraçou, o beijou e deu uma festa para ele. Deus é esse Deus que deseja estar com seus filhos. Deus não quer filhos impecáveis. Então, queridos, a mensagem desta manhã é uma mensagem para aquele que se sente muito pecador. A mensagem desta manhã é para aquele que acha que não merece, mas que é alvo do amor de Deus. Eu tenho um amigo, esse amigo se chama Elias. O Elias, ele foi para o Rio de Janeiro. É um dos melhores amigos que eu tenho. E Elias, ele foi para o Rio de Janeiro morar com um tio. E ele foi morar com esse tio que era do exército, de alta patente ali no exército. E ele ia estudar, e ele se envolveu com alguns garotos daquele bairro de classe média alta. E ele começou a usar maconha, começou a usar cocaína. Quando o tio percebeu que ele estava envolvido com as drogas, o tio decidiu mandá-lo de volta para Belo Horizonte, porque ele não tinha como ficar ali envolvido com as drogas. E ele voltou, foi para Belo Horizonte. Quando chegou lá, ele começou a trabalhar como camelô, vendendo brinquedos, coisas assim, miudezas. E ele vendia lá no centro de BH. Elias, depois que voltou, já viciado,
não conseguia manter o seu vício. E para que ele pudesse conseguir comprar a droga, ele começou a traficar a droga para manter o seu vício. E aí Elias começou a traficar e ele conta para mim que quando ele voltava para casa, ele sempre encontrava o seu pai, o senhor Oliveira. Ele falou assim que nunca se esqueceu dessa imagem, quando ele voltava para casa completamente embriagado, muitas vezes dopado, sobre o efeito da maconha, da cocaína. Ele disse assim que abria a porta e essa imagem era muito clara para ele, e ele não consegue se esquecer. O seu pai estava ali, assentado, lhe esperando. Algumas vezes ele encontrou o pai ajoelhado. Algumas vezes encontrou o pai acordado e assentado no sofá. E algumas vezes encontrou seu pai dormindo. Mas todas as vezes que ele chegava em casa, ele percebia o amor do pai. Elias disse assim que uma certa ocasião faltou a droga em BH. E já tinha alguns dias que estava em falta. E aí chegou o aviso de que a droga havia chegado. E aí eles subiram, todos os traficantes subiram para o alto da favela, lá em BH, numa comunidade. E ali eles se reuniram, fizeram uma roda. Era costume de cada um dar um trago no cigarro de maconha. E depois que todo mundo dava um trago, aí eles pegavam a droga e levavam para distribuir. Ele falou assim que ele estava com muito medo naquele dia. Ele sabia que a qualquer momento poderia chegar a polícia. É um ambiente muito violento, né? Ele poderia também ser preso. Ele disse assim que naquele momento que ele estava lá, naquela situação difícil, porque o extremo do homem sempre será a oportunidade de Deus, ele estava no fundo do poço. E ele começou a ouvir uma música que ele ouvia quando ele era criança. Ele é cristão de terceira geração. Ele começou a ouvir uma música. E aí, quando ele ouviu aquela música da igreja onde ele frequentava, aí ele lembrou-se de seu pai, lembrou do amor de seu pai. E ele sentiu vontade de voltar para casa e voltar para a igreja. Elias hoje é um pastor da igreja, pastor Elias Malaquias, talvez até a Juliana conheça. Pastor Elias, que é secretário hoje de um campo no Brasil, ele foi esse rapaz que saiu e que voltou para os braços do pai. Eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte. Há muitos anos atrás, conta-se uma história de uma família lá na Geórgia, que passou por muitas necessidades. Era uma família de agricultores. E eles começaram a passar necessidades, mas um ano, as colheitas foram boas. E aí as colheitas foram boas e eles tomaram a decisão de comprar um presente para todos da família. Porque o pai não tinha condições de comprar um presente para cada um. Teria que ser um presente para todos. E aí tomaram a decisão, fizeram a encomenda, e a encomenda chegou. E aí a família foi buscar aquele presente. Não sei se já aconteceu com você, mas os meus pais me contam que quando eles eram crianças, os pais compravam um sapato, e aquele sapato ele era entregue uma vez por ano. E ele tinha que conservar aquele sapato até o ano seguinte. Se furava o sapato, eles tinham que continuar com o sapato furado, mas só podiam ter um outro sapato depois de um ano. Eram muitos filhos, então eles tinham que cuidar. E aquela família muito pobre não tinha mais como dar um presente para cada um, então decidiram comprar um presente que fosse para todos, benefício de todos. Encomendaram, a encomenda chegou, eles foram buscar. Quando o pai foi buscar aquela caixa onde estava o presente, ele pegou dentro da caixa, tirou o presente. Por incrível que pareça, o presente era um espelho. Eles nunca tinham se olhado no espelho. E aí o pai tirou o espelho, se olhou, gostou do que viu. Passou para a esposa se olhou. Aí passou para o filho mais velho. E o espelho foi passando de mão em mão, desde o mais velho até chegar ao pequeno Mike. Quando o Mike se olhou no espelho, ele não gostou daquilo que ele viu. O Mike, quando era menorzinho ainda, ele havia sofrido um acidente e ele caiu com o rosto no chão e aquele acidente provocou no seu rosto uma profunda e repulsiva cicatriz. Aí quando ele se viu no espelho, ele já tinha sentido a cicatriz, mas nunca tinha se visto no espelho.
Aí ele olha no espelho e a primeira coisa que ele faz é olhar para sua mãe. Ele olha para sua mãe e diz assim: mãezinha, a senhora sabia que eu era assim? E aí a mãe do pequeno Michael disse: sim, filho, eu sabia que você era assim. Aí ele se olha de novo e volta a olhar para sua mãe e faz uma pergunta, uma segunda pergunta, e fala assim para a mãe: e mãezinha, e a senhora me ama? Mesmo eu sendo assim? E com muita sabedoria a mãe do pequeno Mike disse assim: Mike, eu te amo, porque você me pertence. Querido amigo, querida amiga, eu não sei qual é o tamanho da cicatriz da sua vida. Eu sei qual é o tamanho da minha cicatriz. Eu sei das minhas mazelas. E cada um de nós aqui sabe das suas mazelas. Apesar das nossas cicatrizes, Deus nos ama e está disposto a nos salvar, custe o que custar. Você pode estar longe de Deus, lá Deus irá ao seu encontro. Você pode estar no lugar mais oculto desse planeta, lá Deus estará com você. Não há distância tão grande que quando você clamar, Deus não lhe possa ouvir. Deus pode ouvir nesta manhã o suplicar mudo de um coração sincero. Talvez você esteja andando nas alturas da comunhão com Deus. Louvado e glorificado seja Deus pela sua vida. Mas pode ser que eu e você, nós estejamos nos mais profundos vales do pecado. Independente da nossa situação, isso não vai mudar o que Deus sente por nós. Deus quer te salvar e quer me salvar. A ênfase não é colocada na sua indignidade, mas na dignidade de um pai que nunca deixou de amar você. Você gostaria de abraçar esse Deus maravilhoso, esse pai? Eu gostaria que você fechasse os olhos nesta manhã e sinta o abraço de Deus. Eu espero que você volte para casa com a certeza de que você recebeu o que você veio buscar. Vamos orar? Pai querido, a gente não se cansa de cantar e pregar o quanto o Senhor tem sido bom para nós. Nós cantamos isso no louvor. Esse ousado amor que mesmo quando a gente se afasta, está sempre junto de nós. O Senhor é aquele Deus que está sempre atrás das nuvens, mas também é um Deus que está junto do nosso coração. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nunca se esquece de nós. Que o Senhor possa continuar em nossa vida. Que a Tua bênção, que a Tua paz esteja no nosso coração. Que o Teu amor e que o Espírito Santo estejam conosco. Em nome de Jesus. Amém.